Agora nós vamos mostrar o procedimento de extração de DNA. Essa é uma das primeiras etapas para o diagnóstico molecular da malária. A gente utiliza um kit comercial para fazer todo este procedimento e a gente extrai o DNA de amostras de sangue coletadas de pacientes. Então, para iniciar, a primeira etapa é a etapa de lise celular. A gente começa colocando uma enzima protease. Essa enzima, a gente vai colocar 20 microlitros dela no tubinho. A gente sempre utiliza ponteiras com filtro para evitar ao máximo a contaminação. Então, a gente coloca 20 microlitros. Agora a gente vai colocar 200 microlitros do sangue. Tem que estar sempre tudo bem homogeneizado. E para completar esse processo, a gente vai colocar um tampão de lise também. (200 microlitros). Depois de colocar todos esses reagentes junto com o sangue, a gente vai vortexar, né, que é homogeneizar por 15 segundos. E terminando essa homogeneização, a gente vai colocar para incubar a 56 graus Celsius por 10 minutos, para a enzima poder fazer todo esse processo de lise. Agora a gente vai tirar as amostras aqui que ficaram em incubação por 56 graus a 10 minutos, para poder fazer a lise, né, a quebra de todas as células, as membranas, né, para retirada do DNA. Então a gente, ó, até a cor delas já fica um pouquinho mais escura, né, então o sangue já não tá mais a corzinha de sangue mais vermelhada, tá ficando mais marrom por conta dessa reação. Agora a gente vai trazer as amostras aqui na centrífuga para dar um spin, para poder tirar toda essa amostra de sangue que pode ter ficado na tampa, nas paredes do tubo, para na hora que a gente abrir não correr risco de contaminação. A gente vai colocá-las aqui na centrífuga e vai dar um spin. Um spin é uma centrifugação bem rápida. Bom, agora a gente já fez a etapa do spin, né? Já tá tudo, já sai de toda a parede da tampa, né? Da amostra. E agora a gente vai iniciar o processo de lavagem. O que é esse processo? A gente vai tirar todos os restos celulares e deixar somente o DNA. Então, para iniciar a lavagem, a gente vai utilizar o etanol 100%, 200 microlitros de etanol 100%.
Agora a gente vai vortexar por 15 segundos. Sempre pulsando, vortexar pulsando. E aí depois desse processo a gente vai colocar essa amostra novamente em uma coluna que já veio no kit. Essa aqui é a coluna. Então a gente vai pôr a amostra aqui e vai dar uma centrifugada, que é então o DNA agora ele vai ficar preso nessa coluninha, essa parte branca aqui, ó. Nessa membrana. Então ele vai ficar preso aqui na membrana e o resto vai passar aqui durante a centrifugação. E a gente vai fazer isso agora, todo o processo de lavagem com tampões pra deixar tudo limpinho. Bom, agora a gente vai colocar então as amostras, né, todo o líquido, nas colunas. Com muito cuidado, uma a uma, para que não haja contaminação. Ao colocar sempre na região central, evitar encostar nas paredes e muito devagar. Bom, depois que a gente colocou todo o líquido na coluna, a gente fez o processo de centrifugação a 1 minuto e meio, 8.000 RPM. E se vocês olharem aqui, então, ó, todo o líquido passou pela coluna, ficando retido somente, então, o DNA na membrana. Agora, a gente vai fazer a troca desse tubo coletor. A gente vai descartar ele, que tá com esse líquido que não nos interessa. E colocar um tubo coletor limpo novamente. Agora, a gente vai continuar o processo de lavagem. A gente vai colocar 500 microlitros do tampão de lavagem 1 do kit. Sempre no centro da coluna. E agora a gente vai centrifugar novamente por 1 minuto e meio a 10.000 RPM. Bom, a gente já fez a centrifugação, como vocês podem notar, tá ficando cada vez mais clara a solução de lavagem, né? Agora a gente vai retirar novamente esse tubo coletor e vai colocar um limpo. E agora a gente vai colocar o último tampão do processo de lavagem, que é o tampão 2, 500 microlitros. Agora a gente vai centrifugar novamente, só que agora a centrifugação ela vai ser um pouquinho mais forte. A gente vai centrifugar por 3 minutos a 14.000 RPM, porque é para ter certeza agora que vai ser feita toda a lavagem dessa membrana, que vai ficar preso somente o DNA. Tá? Então a gente vai retirar tudo que pode ser que esteja preso nessa membrana. Bom, então após a centrifugação, vocês podem reparar como já tá ficando bem mais claro esse líquido, né? Então quer dizer que todos os restos celulares já foram embora. Então agora nessa última etapa de lavagem, a gente vai só fazer
a retirada, então, desse líquido, desprezar. Voltar novamente o tubo coletor na coluna. E a gente vai fazer mais uma centrifugação agora, para ter certeza que não sobrou nada nessa membrana sem ser o DNA. Para deixar essa membrana agora limpinha, preparada para a última etapa da extração, que é a eluição. Bom, agora a gente vai iniciar a última etapa de extração, que é a etapa de eluição, onde a gente vai fazer a retirada do DNA na membrana. Ó, agora a gente acabou de fazer aquela centrifugação forte, ó, vocês podem notar como sempre sobra um pouquinho de líquido preso na membrana. Agora não tem mais nada, a gente vai retirar esse tubo coletor e desprezar, descartar. E agora a gente vai colocar essa coluna sobre um tubo Eppendorf limpo, novo. Vai colocar aqui sobre esse tubo. E aí agora, para poder retirar esse DNA dessa membrana, a gente vai utilizar o tampão de eluição. Esse tampão, a gente vai colocar 50 microlitros dele aqui, bem no centro da coluna. E agora a gente vai aguardar por 5 minutos a temperatura ambiente e depois centrifugar novamente. Pronto, agora nós temos então, após a incubação por 5 minutos e a centrifugação, agora a gente já tem aqui o nosso DNA eluído. Agora a gente vai fazer o descarte dessa coluna. E pronto, agora a gente já tá com o DNA aqui bonitinho. Agora esse DNA já tá preparado para o PCR. Olá a todos! A gente vai falar um pouquinho para vocês agora sobre a técnica do PCR em tempo real. Para que a gente inicie o nosso PCR, sempre a gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar sempre com a paramentação adequada. A paramentação para o PCR é sempre o uso de propés, o jaleco descartável, luvas sempre sem talco para não contaminar a PCR, a máscara para não prejudicar a nossa respiração, não prejudicar a técnica e a touquinha, tá bom? Então a gente tem que estar paramentado. A realização da parte onde a gente coloca todo um material, que a gente chama de um material limpo, um material que não tem o DNA, tem que ser sempre trabalhado nesse equipamento chamado Workstation, que é um equipamento em que a gente primeiro passa uma luz ultravioleta para poder esterilizar o ambiente e deixar o mais estéril possível, para que não haja nenhuma contaminação. Para nossa PCR, essa PCR é uma PCR em tempo real, ela é diferente da convencional, tá? O que a gente utiliza para essa PCR, que é uma PCR para verificação de gênero de plasmódio, tá? Essa PCR é uma PCR que a gente já tem bem padronizada aqui no laboratório. Nós utilizamos, então, como reagentes, o Tacman, aqui dentro do Tacman, a gente já tem tudo o que precisa para o PCR, ele já vem com toda, é um Master Mix, né? Ele já vem com tudo aqui dentro, então ele tem as DNTPs, aqui ele vai ter todas as enzimas necessárias, né? Tudo que for necessário para a PCR. Então, além de todo esse Master Mix, a gente sempre utiliza os primers. O primer que a gente utiliza para nossa é o M60 e o M61. Esses primers, eles estão na concentração de 10 micromolar. Quando a gente manda fazer, né, compra, né, então, o primer, ele sempre vem na diluição de 100 micromolar, né, a gente faz a diluição para 100 micromolar, que a gente chama de solução estoque,
e depois para uso a gente sempre dilui para 10 micromolar. Essa é a concentração então. Então, esses são os primers, o M60 e o M61, que é o forward e reverse. Como essa PCR é uma PCR em tempo real, a gente utiliza também uma sonda. Essa sonda, que é a M62, ela sempre tem que ser trabalhada em um ambiente escuro. A gente não pode, de forma alguma, colocar ela em contato com a luz, para que não haja degradação. Justamente porque o processo da PCR em tempo real é justamente trabalhar com a fluorescência. Então, quando durante toda a PCR, né, a gente tem, então, a formação de mais de 10 mil cópias, né, desse DNA. E quando a gente encontra, então, o DNA do parasito que a gente quer, a sonda, ela vai emitir uma fluorescência para o equipamento vai captar essa força e vai mostrar depois uma curva que a gente vai mostrar mais pra frente. Então, é por isso que a gente não pode deixá-la em contato com a luz por conta justamente dessa fluorescência dela. Então, uma vez que a gente coloca todo esse material, a gente vai colocar sempre dentro de um Eppendorf as quantidades necessárias para nossa reação. Então, a gente vai colocar o Master Mix, os primers, a sonda e completar com o volume de água para poder dar o volume adequado para nossa reação. Depois a gente homogeneiza, né, o máximo que a gente puder e vai colocando um volume de 22,5 microlitros em cada um dos pocinhos. Tá? Então, a gente vai colocando em todos aqui na placa. Toda a reação, ela tem que ter um controle positivo e controle negativo. Os controles positivos que a gente utiliza são controles que já são DNA de culturas, né, de plasmódio. Então, a gente vai utilizar com uma quantidade que a gente já conhece, né, o número de cópias, né, que a gente já conhece de DNA do parasito. E o controle negativo sempre é um DNA sem o parasito, um DNA isento do plasmódio. Aí, uma vez que a gente colocou todo esse aparato, que a gente chama do Master Mix, né, que a gente fala que é a parte limpa, que não tem DNA, a gente vai sair daqui do Workstation e vai trazer essa placa em outra bancada, em outro local, para poder colocar o DNA que a gente extraiu no processo de extração de DNA, através da extração do sangue. E a gente vai colocar em cada pocinho uma quantidade de 2,5 microlitros de DNA. Sempre tomando muito cuidado, evitando passar a mão por cima para não contaminar, para não passar um DNA do pocinho de um para o outro. Então, essa técnica tem que ser feita com muito cuidado, sem falar muito também, para não ter confusão. E não ter nenhum tipo de contaminação, porque ela é muito sensível. Uma vez terminado de colocar todos os DNAs, inclusive os DNAs, os controles positivos e negativos, a gente vai fechar essa placa com um selante óptico. Esse selante a gente vai retirar então essa parte branca, ele é um adesivo transparente e a gente vai fechar essa placa. E aí, depois que a gente encerra tudo, a gente vai fazer uma centrifugação para ter certeza que tá todo o DNA junto com o Master Mix sem nenhuma bolha, para não prejudicar o processo, e depois a gente coloca no equipamento. Então, depois que a gente montou a placa, né, colocou lá o DNA, a gente vem para essa área aqui. Esse aqui é o termociclador, é o equipamento que vai fazer o PCR. E a gente coloca a placa, então, aqui dentro. E programa toda essa máquina através desse computador, desse software aqui. Então, para montar o programa, a gente coloca, então, aqui o alvo que a gente tem.
nomeia nossas amostras. Esse daqui é a placa, né? O desenho da placa. Então, 96 poços, e a gente vai nomear cada poçozinho com cada amostra. Aqui são os nossos controles positivos. Aqui a gente tem a quantidade de parasito que a gente já sabe. E esse é o nosso DNA negativo. Depois que a gente desenhou, então, aqui a placa no equipamento, a gente vai fazer, então, a programação, então, das temperaturas e da ciclagem. Após terminada, então, a programação, é só dar o start e vai iniciar, então, a reação de PCR. Então, depois que é realizada a reação de PCR no termociclador, ao encerrar, a gente pode fazer a análise do resultado pelo próprio software. Aqui, então, é um exemplo de um resultado que a gente obteve. Então, foi feita uma reação de PCR em placa cheia, como vocês podem notar que está tudo preenchido. A grande maioria das amostras foram negativas, por isso que fica esse monte de rabisquinho aqui. Isso é normal, isso é interferência uma interferência que dá conta da fluorescência, mas é normal, a gente faz essa retirada, alinhando o threshold. E aí, a gente vai começar a nossa análise. Inicialmente, a gente verifica o nosso DNA negativo, o nosso controle negativo. Então, não houve amplificação, então, já é um início para a validação da nossa reação. E, em seguida, a gente analisa os nossos controles positivos. Esse é o controle positivo para um parasito, ó, amplificou, aqui tem uma curva. E esse é o controle positivo para 100 parasitos também, amplificaram. Então, com o DNA, o controle negativo não amplificando e os controles positivos amplificando da maneira correta, essa reação pode estar validada. Aqui nessa nossa reação, nós tivemos um caso positivo, que foi um doador de sangue de banco de sangue, um banco de sangue daqui de São Paulo. Então, ele deu positivo para malária. Então, essa aqui é a curva positiva. Então, ele está bem próximo da curva de um parasito. Então, a gente, observando aqui pela curva e pela distância do CT, a gente pode falar que ele tem em torno de 2 parasitos, essa amostra. Então, é assim que a gente faz a análise, então, do PCR em tempo real, através das análises de curva.